Quem que está pedindo para participar aqui? Deixa eu ver. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é o grupo lá da faculdade, nada a ver. Opa, tá demorando para gravar, né? Ah, agora sim. Então vamos lá, começando a nossa aula 2 sobre a história do pentecostalismo. Eu fiz uma programação para... Né, não tem muito que dividir o texto, é um texto de... São 14 páginas, é um texto relativamente curto para hoje, mas com bastante informações. Então, acho que é importante ir com calma, e lembrando que nós vamos ter que voltar um pouquinho nas páginas da aula passada, né? Mas primeiro, eu quero começar aqui, ó, na página 34 e 35, tá? Eu quero ler aqui, ó. Vamos ler o testemunho da senhora Agnes, uma das pessoas que assistiram à escola em Topeka. Em outubro de 1900, fui à escola do Colégio Betel. Estudávamos de dia e evangelizávamos à noite na cidade. Dedicávamos muito tempo à oração de noite e de dia. Orávamos continuamente em uma sala que fora preparada para esse fim. Passamos noites inteiras em oração nesse cenáculo. E porque gastávamos tanto tempo na presença de Deus, ele fez com que o nosso coração se abrisse para tudo quanto estava escrito. Aí tem um outro relato da página 34, no livro Few Signs Follow Me, lemos: a respeito do derramamento nos primeiros dias em Topeka, bem depressa chegou a notícia a todas as partes de que o Pentecostes estava se repetindo. Aí que a referência da repetição é a referência do texto sagrado, né, do texto bíblico. Continua o relato dizendo, do livro: pouco depois apareceu um artigo em um jornal ridicularizando falar em línguas. Outros jornalistas começaram a ouvir estas coisas e mandaram repórteres observarem. Os artigos apareceram nos jornais de Kansas e São Luís a respeito desse avivamento. Isso fez a obra imediatamente conhecida. Cartas e pedidos de informações começaram a chegar à escola. Algumas pessoas vieram pessoalmente verificar o que o Senhor estava fazendo ali. A senhora Leinberg escreveu: depois de algumas semanas de bênçãos, nossos corações sentiram-se comovidos por outras cidades. O Senhor deixou-nos bem claro que um grupo de 20 pessoas fossem a Lawrence, Kansas. Então, nós alegrávamos em proclamar que Deus havia cumprido sua promessa em nós, dando-nos o Espírito Santo. Tínhamos a certeza de que ele estava pronto a dá-lo a todos os crentes. Alugamos um velho teatro para realizar os cultos em Lawrence. Fizemos visitas de casa em casa. Orávamos pelos enfermos nas casas e nos aceitaram. Grande número de pessoas veio ao culto. Muitos foram salvos, os enfermos eram curados e muitos crentes receberam o batismo como nós e falavam em línguas e glorificaram a Deus. Francine foi agora eu estou na página 35, foi um dos que recebeu o batismo nestes cultos. Nosso grupo visitou a cidade de Kansas e celebramos um culto muito concorrido. Alguns foram salvos e curados e grande número recebeu o Espírito Santo e falavam em outras línguas. Desde o princípio, proclamamos
a importância de uma vida pura, santa e de poder para todos os crentes. Orávamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Críamos em todas as palavras e mandamentos do Senhor Jesus Cristo e ensinávamos o que críamos: perdão dos pecados e vida santificada, e acercar-se mais do Senhor e obter poder sobre o pecado por meio da presença de Cristo. Em 1903, um grande avivamento irrompeu na cidade de Galena, Kansas. Deus permitiu que uma senhora crente, Maria Arthur, ficasse quase cega, além de sofrer de outras enfermidades. Fez com que ela fosse a Eldorado Springs, Missouri, e ali, chegando, assistiu ao culto pentecostal, onde ouviu falar de cura divina. Antes de ouvir estas coisas, ela, sem que alguém lhe explicasse, já cria que Deus podia fazer as mesmas obras dos tempos antigos. Antes de partir para Eldorado Springs, havia pedido ao pastor da igreja a que pertencia que orasse por ela, a fim de receber a cura. O pastor não negou que ela tivesse razão, alegou que estava muito sobrecarregado de serviços, mas que mais tarde, quando as ocupações fossem menos, oraria nesse sentido. Ela partiu de Galena em busca de melhoras para seu corpo e, realmente, achou o que tanto almejava. Oraram por ela, foi curada, recebeu maior fé, foi batizada com o Espírito Santo e voltou para os seus, contando-lhes o que Deus estava fazendo nesses dias. No início da primavera de 1904, chegaram notícias à cidade de Houston de que a chuva seródia, entre aspas, estava sendo derramada em um lugar chamado Orchard, cerca de 45 milhas distante. No outono de 1905, organizou-se uma escola bíblica em Houston, a qual assistiram 70 pregadores. Isto mostra o progresso que se iniciara cerca de um ano antes. Nessa escola estava William Seymour, um humilde pregador de cor, aqui fazendo referência a ele ser negro, que mais tarde vamos encontrar no grande avivamento de Los Angeles, servindo maravilhosamente nas mãos do Senhor como vaso escolhido. Bom, eu inicio a aula lendo esses dois relatos, que eu confesso para vocês que mostra para mim, leitor deste capítulo do livro, a forma como o Pentecostes ele se desenvolve. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ah, tá, eu botei, podemos iniciar a aula lendo isso. Como o Pentecostes moderno, pós-moderno, moderno, entendam como queiram. Eu faço essa referência ao moderno porque não estamos na Idade Média, né? Antigamente e tal. Acho que é importante fazer esse recorte, né? Mas eu penso que, principalmente, nós, enquanto estudantes de teologia média, básica, enfim, ter no horizonte a simplicidade, no nosso horizonte de estudos, ter a simplicidade dos primeiros momentos deste reavivamento. Eles chamam de reavivamento. Por que simplicidade? Bom, nós vamos ver agora no decorrer aqui do capítulo 2. Né? Então, começar com esse, e sem contar que nós temos os relatos incríveis. E, sinceramente, eu acho que a palavra mais impressionante, a palavra mais certa aqui é incrível, né? Das páginas seguintes, que vem vários relatos, principalmente quando começam os relatos escritos nas edições da revista, do jornal, né, desenvolvido
em Los Angeles por Seymour. Mas nós vamos ver mais para frente. Tá? Opa, tem alguém pedindo para entrar aqui. É aluno novo? Camila Lopes. Quem que é? Não conheço. Vocês conhecem? Irmã Salete? Camila Lopes é o Cleiton. Ah, é uma aluna nova. Não, Seja bem-vinda. é o Cleiton. Não está aqui na não, circular de chamada, não. Não. É o Cleiton que está usando, não sei, o celular de alguém, eu acho. Ah, sim. Ah, tá bom. Revela o manto aí, Vaso. Mas seja bem-vinda, da mesma forma. Então, começar com esse relato da página 34, da página 35, eu penso que é dar para o fato histórico um caráter purista do ponto de vista religioso, né? Como se desenvolve, como cresce, a maneira como o movimento pentecostal ele se desenvolve a partir das pessoas e não das instituições. Por isso que no primeiro capítulo nós temos sempre um conceito teológico nos chamando a atenção, que é a pentecostalidade. Está para além da instituição, está para além do tempo. Né? Então, por isso que eu comecei com esses relatos. Tá? Bom, na página 31, é necessário, eu coloquei, ler o conteúdo anterior. Não sei se vocês leram o conteúdo anterior, que nós não conseguimos fazer na última aula, que é exatamente a pentecostalidade, ou seja, o pentecostalismo, nesses movimentos primeiros, do período colonial ainda do continente americano, né? Os puritanos, os pietistas, deixa eu ver, os morávios. Os morávios são muito importantes nesse aspecto. Depois os wesleyanos e o movimento de tradições de fronteira, na página 31. Evangélicos afro-americanos, e daqui a gente vai para uma tabela, na página 24, quáqueros, puritanos, pietistas, morávios, wesleyanos, movimento de tradição e movimento da Rua Azul, que é o movimento tido como afro-americano. Tá? Então, é necessário nós lermos, porque vai ter um momento aqui do livro, da página do capítulo 2, que ele vai fazer menção a esses movimentos anteriores. Tá? Então, é muito importante vocês terem lido essa parte que eu não expus na aula passada. Tá? Então, vocês têm um material importante ler. Qualquer dúvida, a gente retorna ali e dá uma lida. Lembrando que na quarta aula, lá na igreja, daí a gente também pode retomar alguns assuntos legais que tem ali. Mas vamos lá. Página 31, eu destaco o primeiro parágrafo. Como estudamos anteriormente, olha só, a história do movimento pentecostal, em suas raízes, nos grandes avivamentos que sucederam à reforma protestante na Europa. Bom, o capítulo 1, então, vem mostrando que ato contínuo, ou não, ato subsequente à reforma protestante foi, então, esses movimentos tidos como movimentos avivalistas, e eu já falei na aula passada, retomo agora, tem um teólogo que vai chamar, o teólogo peruano Bernard Campos, que vai chamar isso de pentecostalidade. Né? Ou seja, a ação do Pentecostes ele está para além do tempo, do espaço e das instituições, não exatamente fica restrito a uma instituição religiosa cristã, porém, mais ele vai aparecer em vários movimentos, como, por exemplo, aqui, ó, evangélico, não, um pouquinho antes, na página 16, os morávios. Ó, a data de 13 de agosto de 1727 é geralmente reconhecida como como do renascimento da igreja moraviana, também conhecida como a Igreja dos Irmãos Morávios. Nesta ocasião, segundo Dreyer, essa comunidade de diferentes experimentou
o que designou de novo Pentecóstico, novo nascimento. Sob a orientação espiritual do conde Nicolau von Zinzendorf, que nasceu em 1700 e morreu em 1760, profundamente influenciado pelo pietismo alemão, estabeleceu a sua sede em Herrnhut, onde criou todo um governo e disciplina própria. De acordo com Walson, Zinzendorf e os morávios fundaram a comunidade semelhante em Herrnhut por toda a Europa e pela colônia americana, na América do Norte. O que é o movimento pietista? Ele fala aqui. Por que é importante a gente ler isso? Justamente para nós entendermos que, né, esse movimento pentecostal, essa pentecostalidade não está restrito a uma determinada instituição. Ou seja, eu vou direto àquilo que eu estou falando aqui, estou pensando, né? Direto aqui. O pentecostalismo não é um elemento exclusivo de uma igreja. Né? Não é isso. O pentecostalismo é um movimento maior que uma igreja, apenas, uma instituição. Né? Se for corretamente usar o conceito de igreja dentro usando o conceito o pentecostalismo é um movimento da igreja. Pronto. Ponto. Ah, mas qual a igreja? Igreja. Igreja. A igreja como um conceito global, não apenas um conceito denominacional. Tá? Bom, na página, capítulo 2, na página 31, começamos dizendo, movimento pentecostal é um movimento a posteriori, um ato posterior, né, uma continuidade da reforma. Tem controvérsias aqui, nós vamos ver mais na frente, tá? Mas estão sendo superadas. Estão sendo superadas. Do ponto de vista do entendimento, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá, beleza. Eu ia fechar aqui, mas ela fechou lá. Beleza. Então, na realidade, ainda na página 31, muitos dos adeptos dos movimentos avivalistas, ou seja, movimentos caracterizados pela pentecostalidade, foram expulsos da Europa, né? Tendo, então, que partir para o novo mundo. Só lembrando, tá, gente? Não foram expulsos por serem pentecostais, não é isso? Foram expulsos por outros motivos. Lembrando que nós estamos vivendo na Europa, nesse momento, um problema entre reformados e a Igreja Católica. Né? Então, principalmente na Inglaterra, troca-se a rainha, assume-se uma rainha católica e a rainha católica começa a perseguir os protestantes reformados. E aí esse é o problema. Eles eram pentecostais ao nosso modelo? Não. Ainda não. Ainda não. Tinham alguns traços, principalmente de piedade religiosa, né? Questão da consagração, da devoção bíblica, né? Da piedade como um todo. Isso sim, mas não era esse pentecostalismo que nós temos hoje. Então, muita atenção a ler quando for ler isso aqui. Tá? Sendo assim, página 31 ainda, parágrafo aqui, perto desse quadradão cinza que tem. Ó. Sendo assim, na história do século XX, agora sim, a ação do Espírito Santo, denominada pentecostalidade, assumiu o formato histórico conhecido como pentecostalismo. Então, se eu fosse fazer uma pergunta, o que é pentecostalismo? Qual é a resposta? Aqui. É um formato histórico. É um movimento que tem características estéticas, né? Ele se mostra, ele aparece, características políticas, ele se mostra, ele aparece, ele se impõe, ele tem uma voz, e, claro, sobretudo, características religiosas, pois é um movimento de fé cristã, sobretudo, um movimento que procura resgatar
elementos da fé cristã, da primeira fé cristã, eu falo da Igreja Apostólica, que, ao ver dos pentecostais, precisa ser resgatado. Nós vamos ver mais na frente do que está falando, até porque nós estamos na página de introdução. Quero destacar outro ponto aqui. Outro aspecto, lá embaixo, no finalzinho, entre os dois quadrados cinzas, outro aspecto a ser destacado é que o pentecostalismo também deve sua nomenclatura ao evento registrado em Atos 2. Isso aqui todo mundo sabe, né? Aqui da sala, pelo menos, quem não sabe fica sabendo. De onde veio o nome pentecostalismo? Às vezes a gente não sabe, mas é uma reprodução, uma atualização, F5, sei lá, né, do que já está escrito em Atos 2, no dia de Pentecostes, e aí faz o espelhamento religioso do que acontece em Atos 2 para os movimentos que acontecem agora no século XX. Ah, mas veio direto de Atos 2 para o século XX? Não. Lembram? Passou pietistas, morávios, wesleyanos. Então, há uma trajetória histórica, há uma continuidade cultural, há uma necessidade de deslocamento geográfico, sai da Europa, chega na América do Norte, mas não vamos chegar no Brasil ainda, talvez na outra aula, tá? E então começa a se desenhar no século XX esse movimento que eu acabei de ler os relatos no início da aula, tá? São relatos muito, para quem é mais velho não, né? Mas para quem está mais tempo na igreja, dá uma acelerada quando a gente lê o coração, aquilo ali, né? Não sei se vocês leram, dá um tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, ai, ai, ai. Eu só imaginei, a aula de hoje. Jesus, segura nós, né? Porque é empolgante do ponto de vista histórico e saber que tudo isso está registrado. Não é uma invenção do professor, está escrito, né? Livros. Eu tenho um aqui, ó, bem grandão, um livraço aqui, ó. Olha só a espessura em vista do outro nosso aqui, ó. O dicionário do movimento pentecostal. Olha só o tamanho da criança, né? É um livraço, é onde tem verbetes sobre o pentecostalismo. Só para vocês terem uma ideia, como tem coisa aqui, tem o nome do pastor Céu, como é que é o primeiro nome dele? Esqueci. Esqueci o nome dele. Dirceu? Isso. Ele está aqui, registrado aqui, ó. Dirceu, exatamente. Dirceu, né? Dirceu Céu, exatamente. Obrigado, Cleito. Para vocês, como ele tem bastante verbete, né? Então aparece ali na história de Santa Catarina. Bom, passamos pelo período colonial, contamos um pouquinho da história, beleza. Os navios já encostaram nos Estados Unidos, já desembarcou o pessoal todo. Estamos no século XX e vamos começar, então, no século XX. Vamos lá. Aqui, página 32, eu vou destacar uns 3 pontos aqui legais. Aqui. Olha só, lê comigo. Primeiro, esse quadrado grande aqui, ó, cinza, Pentecostes, vírgula pentecostal. O termo pentecostal origina-se de Pentecostes, nome dado a uma festa anual do povo judeu, celebrada 50 dias após a Páscoa, também conhecida como a Festa das Semanas, realizada no fim da cega do trigo. Palavra cega, colheita. Beleza? Podia ter botado colheita. Ou dia 6 do terceiro mês de Nissan, junho. Não, desculpa, Sivan, junho, em comemoração ao recebimento da lei, do decálogo, dos 10 mandamentos, tá? Conforme diz Alexandre o Souza, no livro Pentecostalismo, De Onde Vem para Onde Vai, de 2004.
Então, ele dá uma definição aqui, Pentecostes, pentecostal. Tá? Importante, né, que talvez alguns cristãos da igreja pentecostal atual não sabem disso, então é importante a gente saber. Depois não vão dizer que o professor não falou. Vocês não vão dizer, claro, mas é importante. Às vezes a gente lê uma coisa dessa e pensa assim, não, todo mundo sabe isso aqui. Não, não custa nada relembrar. Deste modo, o movimento se conhece como um retorno às origens do cristianismo. Aqui está, né? No evento de Pentecostes, os cristãos primitivos falaram em diversas línguas, indicando, deste modo, a vocação universal do cristianismo. O evangelho deve ser levado a todas as nações. Daí a ênfase presente do pentecostalismo em relação às missões locais e transculturais. Nós estudamos isso no livro passado. Né? Lembram? Foi missiologia, né? Reflexo do texto bíblico fundante do movimento. Isto explicaria, parcialmente, seu espantoso crescimento no mundo. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Qual o contexto do texto fundante? Qual é a relação que esse texto da fundação do pentecostalismo bíblico se aplica à nossa realidade? Acho que essa é uma pergunta que eu provoco, né? Reflexo do texto bíblico fundante. Então, aqui, a partir dessa leitura, quando eu estava fazendo, eu comecei a pensar, já pensando numa abordagem um pouquinho mais crítica ao atual momento do pentecostalismo brasileiro / catarinense. Vamos lá. Né? Então, no evento de Pentecostes, os cristãos primitivos falaram em diversas línguas, indicando desse modo a vocação universal do cristianismo. O evangelho deve ser levado a todas as nações, daí a ênfase presente do pentecostalismo em relação às missões. Gente, só um pouquinho, eu já volto. Um minuto. Voltei. Então, vamos lá. Depois eu edito essa parte aqui Então, fazendo uma análise um pouco, né, crítica e tal, como eu gosto de fazer, fazendo um espelhamento com a situação do pentecostalismo atual. Né? Qual a conexão do texto fundante com um contexto bíblico? Né? O que estava acontecendo naquele momento na Palestina que veio a dar esse vulto gigantesco para o pentecostalismo? Né? Começou, eu estou me referindo a Atos 2, né? Quem já leu aquela história bíblica ali, sabe que a festa de Pentecostes é uma festa onde reúne judeus dos lugares específicos do mundo conhecido, da época, onde haviam colônias judias. Né? E eles vieram. Aí na Bíblia Pentecostal tem um mapinha legal, né? Tem um mapinha muito legal. E ali vai falando dos territórios de onde vieram os judeus. Né? Então, isso desenha uma característica e pode ser uma resposta à pergunta: por que cresceu tanto
Mais na frente vai ter uma fala do Dreyer dizendo os percentuais de crescimento do pentecostalismo. E se fôssemos fazer uma comparação com outras denominações cristãs, cresceu muito o pentecostalismo. Por quê? A pergunta, né? Por quê? Uma das respostas pode ser essa. Porque está na gênese, ou seja, está na raiz, está no sangue, vamos lá, do pentecostalismo, essa disposição de expansão, que nós chamamos de missão, né? Essa disposição missionária. Essa é uma das possíveis respostas por que cresce tanto. Tem outras, nós vamos ver mais na frente, tá? Mas essa é uma boa resposta. Se alguém perguntar, né? Ah, irmão, por que o pentecostalismo cresceu tanto? Por que ele se desenvolve tanto e tal? Tem uma resposta que eu ia dar antes, eu vou dar agora. Que para abrir uma igreja evangélica da vertente histórica, para ter um pastor, ele precisa ter no mínimo 5 anos de seminário para abrir uma igreja, para ele ser pastor de uma igreja. 5 anos de seminário. Para abrir uma igreja pentecostal, o que precisa? Uma pessoa que saiba pregar e uma porta aberta. Bota um púlpito, a Bíblia, dobra o joelho, abre as portas, começa a orar, as pessoas entram, a igreja está formada. Eu estou falando do ponto de vista institucional, uma igreja, não a igreja bíblica do ponto de vista espiritual, a igreja física, né? Já uma igreja histórica, ela precisa de uma infraestrutura um pouco maior, precisa ter treinamento, ensinamento, precisa ser uma pessoa formada, etc. Já no movimento pentecostal, não. Não, né? Tem uma garagem, uma árvore, né? Tem uma garagem, tem uma árvore, qualquer lugar, um púlpito, uma Bíblia, uma pessoa pregando, agrega-se ao redor dessa pessoa um grupo, está formada a congregação. Eu sei que eu estou falando aqui bem amplamente, não é exatamente assim, mas já foi. Já foi. Já foi assim. Aliás, né, muitas igrejas nos rincões do Brasil, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Congregação Cristã do Brasil, que são, né, são do pentecostalismo, elas começaram assim, né, uma pessoa deu lá uma pecinha da casa, ou reuniões domésticas, leitura da Bíblia. Nós vamos ver isso aqui acontecer no começo do pentecostalismo norte-americano, tá? Não vou avançar muito, porque senão eu vou entregar o resultado antes da hora, tá? Vou destacar outro ponto aqui. Olha só. Segundo Andrade, hoje estima-se que haja mais de 500 milhões de pentecostais em todo o planeta. Atualmente possui um notável número na América Latina, aproximadamente 65 milhões de pentecostais. No Brasil, as maiores denominações evangélicas são da vertente pentecostal, sendo que entre estas destacamos a Assembleia de Deus, né, que é a maior numericamente, né, de pessoas, né? Matos, teólogo presbiteriano, escreveu, né? Só fazendo aqui uma ressalva, ele cita a fonte de 2000, eu coloquei aqui do lado, já tem dados atualizados, 2010, tá? Então, mas vamos seguir o que ele deu aqui, ó. No Brasil, a magnitude do pentecostalismo é evidente a todos os observadores. Há muitos anos, esse segmento congrega a maioria dos protestantes. Vocês viram que ele está fazendo uma relação, está de fato associando, ele não está fazendo diferença entre pentecostais e protestantes? No Brasil, olha só o que ele diz, a magnitude do pentecostalismo é evidente a todos os observadores. Há muitos anos, esse segmento congrega a maioria dos protestantes. De acordo com o censo de 2000, já temos o último, que é 2010, dos 26,2 milhões de evangélicos brasileiros, 17 milhões são pentecostais. Ou seja,
Dos 26 milhões, 67% são pentecostais. Isso em 2000, ano 2000, há 20 anos, imagina. Nós já temos o censo de 2010, já foi feito, teríamos esse ano, mas não foi feito devido à pandemia. E daí vai ser feito ano que vem. Tudo indica que a gente espera que seja feito ano que vem. Tá? Então, por que cresce tanto? Qual é a resposta? Bom, a resposta está na gênese do pentecostalismo. Essa não é facilidade, essa identidade de expansão, que na igreja nós chamamos de missão, né? Essa identidade missionária. Então vamos lá. Pentecostalismo, oposição e assimilação. Alguma ponderação aí de vocês? Frank, ali uma dessas, acho que acredito que uma contribuição para essa resposta, né, o porquê que o pentecostalismo ele tem essa expansão tão rápida, ela é uma vertente muito crescente. Eu acredito que parte, como tu falou, desse princípio de simplicidade, porque se nós formos observar Atos dos Apóstolos, ali no momento após a descida do Espírito Santo, nós vamos ver que o texto nos diz que eles perseveraram, né? Eles perseveravam, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, né? Vendiam as suas propriedades, né? E o Senhor, ele acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Então, essa expansão, esse crescimento, observando por esse lado, eu acredito que é por essa questão da simplicidade, dessa questão de comunhão, de se repartir aquilo que se acha proveitoso, aquilo que se acha bom. Então, quando nós, é aquela história, né? Quando nós recebemos o Evangelho e sentimos a graça, o poder de Deus, e aquilo que nós sentimos é tão especial, é tão bom, que nós acabamos querendo espalhar essa semente, esse sentimento que nós sentimos para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, acredito que parte desse princípio da igreja, lá na igreja primitiva, de compartilhar o pão, de compartilhar a comunhão, né? E isso impacta diretamente no crescimento desse meio pentecostal, né? Concordo. E o livro vai falar isso um pouquinho mais na frente. Mas vou retomar uma coisa que tu falou, acho que é importante. Opa! E acrescentando o que o Pedro está falando, né? O crescimento também nosso da Igreja Evangélica Pentecostal é porque é voltado também para os excluídos da sociedade, né? Os excluídos da igreja, né? Perfeito. E igual que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para, né, os excluídos naquela época. E agora o pentecostalismo está vindo de novo para os excluídos da nossa época. Perfeito. Eu ia começar por esse caminho que tu fez, Eduardo. Eu ia começar por aí. Porque recentemente acabei de ler um artigo do Alan da Silva Coelho, da Metodista de Piracicaba, São Paulo. Ele fez uma pesquisa no Instituto... eu não sei qual é o instituto aqui, estou tentando descobrir aqui. Mas é na França. É um artigo muito bom sobre secularização e laicidade. E um momento do artigo ele vai falar exatamente, né, qual é a relação que a modernidade tem com o cristianismo. A modernidade aqui não tem nada a ver. Lembra que eu falei no começo da aula que a nossa pentecostalismo, estamos na era moderna? Jesus, usando ali o exemplo que o Eduardo falou, para chegar onde o Cleito cravou, e é exatamente isso que o Cleito fala também, né? O pentecostalismo, vamos lá, o Cristo e os seus discípulos, eles trazem uma proposta moderna de religião, segundo o Alan fala aqui no artigo dele. Ou seja, direito das pessoas. As pessoas no período do Novo Testamento, onde Cristo está atuante como um profeta, as pessoas não têm liberdade. As pessoas não têm direito de ir e vir. Elas não têm o direito de culto. Todas as pessoas. Algumas tinham. E eram da elite. Homens.
livres, da elite. Então, eu vou no que o Eduardo levanta. Jesus traz uma possibilidade dos excluídos. O Cleito fala, a facilidade, não a facilidade, né? A identidade do pentecostal está nessa questão da simplicidade, acho que essa palavra ela é chave, da simplicidade, né? Da igualdade, do ponto de vista que ele resgata também a questão bíblica. E isso é típico da modernidade. Então, poderíamos dizer aqui, indo na linha que o Alan escreveu no artigo dele, dizer o seguinte, o pentecostalismo, sim, é uma expressão religiosa da religião e do povo popular, do povo menos favorecido. Vou usar a expressão do Cleito, simples no falar, não ignorante, simples no agir, simples no se comportar, no viver, é uma característica, sim, do povo pentecostal. Aí sim, olhando sempre para o horizonte que o Eduardo acabou de falar, imitando, né, o que o Cristo promoveu, estabeleceu, instaurou e disse aos seus seguidores, vocês continuem essa obra. E, do ponto de vista social, ela está sendo feita até hoje. Do ponto de vista religioso, está sendo feita até hoje. E, claro, quando nós lemos esses textos aqui do livro da Refidim, eu digo que espiritualmente também está sendo feito, do espírito humano está sendo feito, do espírito que vem, como diz os textos sagrados, do alto, está sendo feito também. Ou seja, a obra não parou, ela continua, né? A construção continua. Olha só o que diz a página 33. Não é exagero afirmar que o pentecostalismo tem causado escândalos aos teólogos e atualmente provocado a admiração por parte das igrejas históricas. Aí o Dreyer vai falar, né? Escreveu. Aqui os dados que eu falei que apareciam. É impressionante o crescimento acelerado das igrejas pentecostais. Em 1930 eram 10% do protestantismo. O Dreyer também faz essa conexão, ou seja, ele não desconecta o pentecostalismo da reforma, dos protestantes. Ele considera como protestantes. Olha só, em 1930 eram 10% do protestantismo. Em 1950, 2/3. Em 1965, eram 68,5%. De 244.800 passaram a 2.239.000 adeptos. De 1960 a 70, o pentecostalismo cresceu 101%. O restante do protestantismo, 44%. Então, qual o segredo? Por que acontece esse... É um fenômeno. Por que é uma expressão religiosa do cristianismo reformado, conforme os autores estão falando aqui, cresce tanto? E tem dados aqui mostrando, números, pesquisas foram feitas sobre esses números, né? Artigos foram publicados sobre esses números. Então, ou seja, não tem como refutar, é um fato social, é um fato religioso, como diria, é um fato social, como diria Durkheim, é um fato social. Então, como dissolver isso? Não tem, tá feito. Bom, qual é o segredo? Vocês já responderam, né? Já responderam. Lembrando que nós começamos a aula dizendo que o pentecostalismo tenta, né? Ele tem a pretensão, né, de reviver Atos 2. Atos 2. Então, ponto de partida é Atos 2. E aí vamos lá naquilo que o Cleito falou. O sentimento de pertencimento era de uma forma transbordante que não ficou restrito ao cenáculo. Foi para além do cenáculo, né, conforme Atos 2. Tanto na defesa petrina ao povo, que estava dentro do cenáculo, e na interface entre os que zombavam e os que oravam. O Pedro fez essa ponte ligando e dizendo para o povo que zombava, não, é tudo uma coisa só e detalhe, não é invenção nossa, isso já foi dito antes,
e aí ele vai dando as referências. Né? Leiam Atos 2, vocês vão ver, quem não leu ainda, está escrito. Tá? É muito importante ler. Professor Frank, Opa! irmão Paulino, Uhum. assim, tem uma coisa assim, muito interessante em relação ao crescimento na área pentecostal. É evidente o que os irmãos falaram, comunhão, simplicidade, abrangendo os pessoal mais carente, né? Mas tem também a ação do Espírito de Deus, juntamente levante anda, cura, dons espirituais, coisas sobrenaturais que religiosos da época, né, não conheciam. Quando apareceu esses pentecostais meio doido, mas não era só loucura. O Paulo diz que o evangelho é poder de Deus. Para o homem natural é loucura, mas para o espiritual é poder de Deus. E teve uma grande manifestação em relação a curas, libertação, uma ação tremenda, né, da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo plantou, regou, e quem deu o crescimento foi Deus. Então é um conjunto, né? Perfeito. E alcançar os necessitados, alcançar os perdidos, pecadores, a qual a Bíblia diz que os fariseus não quiseram ir. Eles chegaram a questionar com os discípulos: vosso mestre come com a prostituta e com os publicanos. Mas Jesus disse que os sãos não necessitam de sim os doentes. E ele fez essa parte, né? E Deus, ele cooperou, né, com a presença do Espírito Santo e pôde fazer uma grande, ainda está fazendo ainda, através da ação do Espírito Santo. Isso, acho que é importante esse final da tua fala, irmão Paulino. Continua, né? E, claro, a parte mais porque o fenômeno ele é reconhecido porque ele se mostra. Ele se mostra como? Os sinais. Né? Nós vamos ver depois mais na frente aqui, nas páginas. Tem um punhado de relatos dos jornais, o que acontecia. Já vou ler, tá? Mas eu concordo. Os sinais, eles não apenas eram importantes, como eles eram resultado do trabalho. Né? O resultado do trabalho. Né? Agora, ainda na página 33, avivamento em Topeka. Antes eu quero fazer uma pergunta aqui, né, sobre a questão na 33, as igrejas históricas têm reconhecido a influência do pentecostalismo e atualmente estudam e procuram, de certo modo, aprender com o pentecostalismo. Aí eu fiz uma perguntinha aqui, o que eles querem saber? Né? O que eles querem saber? Também existe o catolicismo, no catolicismo romano, um notável interesse pela experiência pentecostal, como se pode verificar no movimento de renovação carismática. Também buscam isso. A pergunta é, o que eles querem e o que eles podem aprender com os pentecostais? Né? Os pentecostais, de certa maneira, por algum tempo, em alguns lugares ainda, hoje, são taxados como pessoas sem letramento. Né? Voltando a dizer, simplicidade não é sinônimo de ignorância. Simplicidade é uma coisa, ignorância... E quando eu falo ignorância, é ignorância sobre certos assuntos, não é a pessoa... Quando a avó chama a gente, sou ignorante, não é de ser ruim, né, de lidar, não é isso. Tá? É ignorância sobre certos aspectos, assuntos, temas, etc. Né? Não são. Né? Não são. Estamos aí para provar o contrário do ponto de vista acadêmico. Ok. Bem, a pergunta é, o que eles querem aprender? Encher a igreja? Manter o povo unido dentro do culto, etc. Ter cultos mais cultos, propriamente dito, né? Bom, essa resposta a gente dá outro dia. Mas fica essa pergunta, o que eles querem aprender? 33 ainda. Agora sim, o avivamento em Topeka. Olha só. No outono de 1900, na cidade de Topeka, Kansas,
em uma escola bíblica onde o tema estudado era as evidências do batismo no Espírito Santo, como resposta à consagração dos estudantes, irrompeu o fogo pentecostal sem que os céticos pudessem impedir tal obra. Passaram a falar em línguas, aqui, irmão Paulino, aí começa os sinais, ó. Passaram a falar línguas e a dedicarem-se à evangelização e missão. Aí vai citar o livro ali que eu mostrei para vocês, do Isael Araújo, Dicionário do Movimento Pentecostal. Olha só. Araújo observa que esse avivamento trata-se do nascimento do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Então, o movimento tido em Topeka, em Kansas, Estados Unidos, dentro de uma escola bíblica, né, eles chamam de fogo, né, que se acende, né, segundo Araújo, que é uma pessoa que é sempre referência nas pesquisas, nós temos que falar dos textos que ele escreveu, ele vai definir aqui como o momento do nascimento. Então, quando que nasceu o pentecostalismo? Vocês têm que ter isso na ponta da língua, né? Nasceu em 1900, em Topeka, numa escola bíblica. Eles estavam estudando sobre as evidências do batismo no Espírito Santo, né? Então, está aqui na página 33 a resposta dessa pergunta. Aí vem os relatos que eu já li, da página 34 e 35, que dão conta disso que o irmão Paulino já falou, né? Que é sobre os sinais. Mas vamos em frente. Falando sobre os relatos. Esses relatos, página 36, esses relatos, os notáveis sinais da ação do Espírito Santo sobre o seu povo, curas, salvação, promoção da evangelização e muito entusiasmo, isto é, verdadeira pentecostalidade, na acepção plena da palavra. Então, o que é pentecostalidade? Curas, salvação, promoção da evangelização, muito entusiasmo. Pentecostalidade. É isso. O que é pentecostalidade? Primeiro parágrafo da página 36. Tá? É uma boa definição. É mais do que isso, mas também é isso. 36 ainda, o movimento pentecostal da Rua Azusa. Olha, segundo parágrafo, foi a partir do trabalho de Seymour, conforme a foto aí no livro, na Rua Azusa, em Los Angeles, que o movimento pentecostal começou a ganhar notoriedade, alcançando outros países e chegando ao Brasil em 1910. Ainda não. Na aula que vem nós chegamos no Brasil. Aliás, esse capítulo 2 acaba justamente os suecos chegando no Brasil. Então, calma, segura. Eles nem entraram no barco ainda. Eles estão na escola ainda. Vamos, como diz aquele cara, nem sei se é vivo, vamos comigo. Deixa eu ver aqui o que eu escrevi. A primeira... tá. Olha só. Agora sim, vamos lá. Agora vai começar o reteté. Olha só, essa citação do Araújo aqui, ó, embaixo da foto do Seymour, em Azusa, olha só isso aqui, os cultos eram longos e, de forma geral, espontâneos. Nos seus primeiros dias, a música era a capela, embora um ou outro, 2 instrumentos fossem tocados. Os cultos incluíam cânticos, testemunhos dados por visitantes ou lidos daqueles que escreviam para a missão. Oração, momento de apelo para as pessoas aceitarem Cristo. Apelo à santificação ou ao batismo no Espírito Santo. E, obviamente, a pregação. A oração pelos enfermos, olha aqui, irmão Paulino, era também uma parte frequente nos cultos. Muitos gritavam, outros ficavam rindo no espírito ou caídos no poder. Eu imagino como era. Eu só imagino. E aqui aí eu botei aqui, ó, a primeira liturgia do pentecostalismo. Está aqui. Como é que é a liturgia do culto? Está aqui, ó.
né? Então, quando vocês quiserem fazer uma leitura sobre a primeira liturgia do pentecostalismo, né, em Los Angeles, está aqui, uma boa referência. Página 37, eu vou destacar aqui o pastor Seymour, né? O pastor Seymour, que servia nessa igreja em Los Angeles, não era pregador eloquente, mas, como diz o gaúcho, mas o seu coração ardia de zelo pela pureza da obra do Senhor, e sua mensagem era vivificada pelo Espírito Santo. Aqui dá um seminário, né? Aqui dá um seminário sobre pastoreamento. Ele pregava a palavra de Deus, anunciava a promessa divina, o batismo no Espírito Santo, e em seguida, voltando a sentar-se em sua cadeira no púlpito, colocava o rosto entre as mãos, e no decorrer dos trabalhos ele não parava de interceder e pedir que Deus operasse de maneira extraordinária no coração dos ouvintes. Aí eu coloquei aqui, ó, o que implicava ser um pastor pentecostal? Ter zelo pela pureza da obra. Isso aqui é tipicamente um comportamento do ser, do sujeito pentecostal. Tem alguns artigos, algumas pessoas, alguns textos que falam sobre o ser pentecostal. Inclusive, tem um parágrafo ou dois que eu coloquei, não lembro aonde, um trabalho que eu fiz, discutindo o ser pentecostal. O que implica ser pentecostal? O que é ser pentecostal? Vamos pegar o exemplo de Seymour. Pastor Seymour, que servia na igreja, não era pregador eloquente, mas seu coração ardia de zelo pela pureza da obra do Senhor. E sua mensagem era vivificada pelo Espírito Santo. Bom, já é um começo, né? Se é pentecostal, ao menos isso. Pelo menos buscar ter isso. Deixa eu ver aqui, que eu botei aqui. Tá. O que acontecia então é inexplicável. O poder de Deus caía sobre a congregação, a convicção das verdades divinas inundava os corações, o desejo de santidade dominava as almas e repentinamente brotavam louvores nos corações. Muitos eram batizados no Espírito Santo, falavam em novas línguas, outros profetizavam, outros cantavam os hinos espirituais. Esse aqui é o relato do pastor pentecostal e de sua igreja, um refletindo o outro. O pastor pentecostal Seymour, enquanto nutria no seu coração, ardia no seu coração zelo pela pureza da obra de Deus, do Senhor, né? A mensagem dele era vivificada pelo Espírito Santo, ele pregava a palavra de Deus, anunciava a promessa divina, o batismo no Espírito Santo. Qual era a reação da igreja ao receber esse tipo de mensagem? O que acontecia então é inexplicável. O poder de Deus caía sobre a congregação, a convicção das verdades divinas inundava os corações, o desejo de santidade dominava as almas, e repentinamente brotavam louvores nos corações, muitos eram batizados no Espírito Santo, falavam em novas línguas, outros profetizavam, outros cantavam hinos espirituais. Outro ponto. Essa é uma ação. Olha o que isso gerava, a reação. Qual era a ação do pastor? Zelo pela obra. A reação da igreja? Os dons, a manifestação, a liberdade, os milagres, conforme o irmão Paulo já citou. E qual é a reação do público que não era da igreja? As pessoas que não eram pentecostais, aquilo que nós chamamos o mundo, né? Nós chamamos o mundo. Como é que o mundo via a igreja? A notícia desses acontecimentos foi anunciada em toda a cidade, inclusive nos jornais seculares, que imediatamente enviaram repórteres para observar e descrever os fatos. Orton, teólogo pentecostal, afirma, aí tem uma citação na página 37 aqui embaixo, ó. Os jornais publicavam
matérias dando um tom de indecência no que estava acontecendo em Azusa. Eles estavam especialmente contra o fato de que, olha só, brancos e negros estavam se misturando, novamente, em espírito de amor, unidade no Espírito Santo. Todavia, nada parou o mover de Deus na missão da Rua Azusa. Aí eu coloco uma frase: no genuíno pentecostalismo não há espaço para o preconceito. Quer saber se o pentecostalismo que... Agora vamos lá, vamos puxar o rei e vamos dar de cima para baixo. Maravilha. Quer saber se o pentecostalismo que a gente vive hoje é genuíno? Procura o preconceito em ti. Procura. Tem? Então não é. Porque o maior problema que esse povo enfrentou era um problema que está aparecendo agora na mídia, questão do racismo que era velado, agora ele é escancarado. Tem gente que nega, né? É muito fácil negar quando a pessoa é branca, né? É muito fácil. Eu nem vou defender apenas a etnia negra, eu vou falar da etnia indígena, do qual eu sou descendente. Aonde está? Quantos tem na nossa igreja? Bom, eu não vou entrar no mérito, mas olha só, o maior problema aqui era o racismo. Eles estavam vivendo o auge da segregação racial norte-americana. Brancos e negros não podiam estar debaixo do mesmo teto. Só que na igreja de Seymour não tinha esse problema. Então, vejam, os jornais não foram lá pegar descrever outra coisa a não ser a mistura de brancos e negros. Então, vejam, aí eu lendo isso aqui, eu penso, no genuíno pentecostalismo não há espaço para o preconceito. E tem. Se tem, não é. Simples. 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 E abro para discussão, quem quiser, fica à vontade. Ô, Frank. Diga-me. Queria fazer um comentário em cima disso, estava esperando este ponto aí, que a gente vê o derramamento do Espírito Santo no capítulo 2, mas muitas vezes a gente fica preso ali. A gente vai ver que a igreja, ela foi dispersa a partir do capítulo 8 de Atos, porque justamente a igreja ela estava presa nessas barreiras raciais, e Jesus não deixaria que sua igreja se limitasse às barreiras raciais, culturais e geográficas. Nós precisamos muito que a igreja ela queria ficar ali estufada em Jerusalém. E quando ela se dispersa, então, eles se comportam em outros lugares como refugiado, né, e como missionários ao mesmo tempo, levando assim o evangelho de Cristo a todas as pessoas. E a gente vê isso aqui, né, na Rua Azusa, e a gente não vai falar hoje sobre o pentecostalismo ainda no Brasil, mas é uma questão para a gente se pensar de como alcançar essas pessoas, esses debates que são do nosso dia hoje, como nós vamos alcançar essas classes. Hoje está tão forte isso, né? Então, eu faço essa leitura porque eles vão ser dispersos a partir do capítulo 8. Eles queriam ficar lá, é importante a gente frisar isso, né? Mas não era isso que Jesus falou para eles. Eles deveriam ir ultrapassar as barreiras, né? Um comentário breve sobre isso. Aos confins, né, Wagner? Isso. Aos confins, até a beira do oceano, né? Aos confins da terra, até a beira do oceano. E, se possível, obviamente que não está escrito, mas está ali, né? Sobe no navio e passa para o outro lado. Outro Agora, detalhe ali, bem rapidinho, pode... Frank. Não, pode falar. Outro detalhe importante ali que eu observo também nisso é que eles não tinham uma espécie de vingança que nós temos hoje. Porque a gente vai ver Estevão sendo apedrejado, mas a gente vai ver que a conversão de Saulo tem muito a ver com a oração de Estevão. Então, eles não invocavam essa justiça, né, humana que nós evocamos. Nós somos perseguidos e perseguimos. Fugimos daquilo que a Bíblia ensina. Fugimos daquilo que Jesus ensinou. Nós não queremos dar outra face. Nós não queremos ser perseguidos hoje, né? Nós temos naquele fenômeno do bateu, levou. Né? Hoje, quando nos criticam, nós queremos descer o sarrafo já. Exato.
Parece uma reação validada, né? Eu apanhei, eu tenho que bater. No ponto de vista social, se espera, né, de quem apanha revidar, e é o mínimo que se espera. Porém, enquanto cristãos, e afirmamos ser, não seria uma prática ideal para um cristão revidar. Mas esse problema, não apenas norte-americano, mas um problema humano, do racismo, aparece aqui. Aparece aqui na igreja Azusa. Detalhe, o texto aqui não vai falar, mas no livro aqui, o dicionário do pentecostalismo, eles vão relatar como foi que Seymour acabou o seu ministério. Lê como é que Seymour acabou o ministério por ele ser negro. O que aconteceu depois, quando chega dois missionários do Texas em Los Angeles? Qual é o comentário que eles fizeram quando ficaram à porta da igreja que Seymour dirigia? Como é que era o culto lá de Seymour? Olha na página 36. Os cultos incluíam cânticos, testemunhos, dados por visitantes, ou aqueles que escreviam, oravam, cantavam, gritavam, pulavam, caíam no chão. Quando chega duas pessoas de uma outra tradição cristã e veem esse tipo de culto, tem um comentário aqui que o Israel Araújo faz aqui no dicionário. Ele abre aspas, ele diz o seguinte: esses dois camaradas, eles falam o seguinte: isso não é culto cristão, isso é manifestação de religião africana. Fecha aspas. Então, veja, nesse momento do pentecostalismo, o começo, o problema maior da igreja já era problema racial. Que isso está na estrutura da cultura norte-americana. Isso está. Bom, vamos em frente. Página 38. Olha só, publicações sobre o movimento na Rua Azusa. Bom, o artigo principal do terceiro número do A Fé Apostólica, que é uma revista, né? Vamos lá. A Missão da Rua Azusa publicou no notório jornal A Fé Apostólica. Essa foi uma das principais maneiras pelas quais as notícias de reavivamento foram divulgadas. Ou seja, eles usavam as mídias da época para divulgar o trabalho, né? Eles escreviam artigos e esses artigos eram divulgados nos jornais. Tá? Mas aqui há um jornal específico, né? O primeiro número foi publicado em setembro de 1906. O diretor responsável foi William Seymour e Rees, historiador da igreja, escreveu. Olha só, a fé apostólica contém muitas narrativas de tremedeiras, pessoas caindo no chão, nudez temporária, embriaguez no espírito e gargalhadas santas, que aconteceram durante o reavivamento pentecostal na Rua Azusa e em outros lugares. Seria impossível fazer um estudo minucioso e completo desse tema no espaço curto de um artigo, mas o que se segue são algumas citações representativas. Aí começa aquilo que o irmão Paulino falou há uns momentos atrás, os sinais, e não apenas os sinais, mas esses sinais foram relatados, registrados e compartilhados via jornais. Vamos ler alguns, antes nós temos mais 15 minutos, olha só. Letra A, da página 38, acompanhe aí. O artigo principal do terceiro número do jornal Fé Apostólica, publicado em novembro de 1906, foi intitulado, o tema do artigo era Pentecostes Bíblico. Então, olha só, as notícias foram amplamente divulgadas que Los Angeles estava sendo visitada por um veemente e impetuoso vento do céu. Um irmão declarou que até mesmo antes que o seu trem, olha só isso, entrasse na cidade, ele já sentiu o poder do reavivamento. Aí, quando eu estava lendo isso, guardada todas as proporções, tá? Olha, está registrado, não estou comparando diretamente, é só uma lembrança que me veio. Podemos comparar com Gideões?
nos seus tempos áureos, quando se fazia as excursões para ir naquele grande congresso. Apenas um parênteses de comparação. Dá para comparar? Diz o irmão, declarou que antes mesmo do seu trem entrar na cidade, ele já sentiu o poder do reavivamento. Há tanto poder na pregação da palavra e no espírito que as pessoas estão tremendo nos bancos da igreja. São relatos do jornal que eu estou lendo, tá? Ao se aproximarem do altar, muitos caem prostrados sob o poder de Deus e muitas vezes saem falando em línguas. Estou lendo o relato do jornal. Às vezes o poder cai sobre as pessoas e elas são trabalhadas pelo Espírito durante os testemunhos ou pregações e recebem experiências bíblicas. O que seria experiência bíblica? O que seria uma experiência bíblica? Alguém já viveu aqui uma experiência bíblica? Hein? Ninguém? Experiência bíblica. Olha só, as demonstrações não são os gritos, as palmas, ou as pessoas saltando, coisas frequentes, vistas nos acampamentos espirituais. Há tremedeiras semelhantes às do Quakers, movimentos anteriores a esse, do período colonial, tiveram e que os antigos metodistas chamavam de sacudidelas. Na segunda página dessa mesma edição, Crane e Cook fornece o seu testemunho. O que eu escrevi aqui? Para encerrar. Vou começar a encerrar aqui. Mais relatos sobre o avivamento da Rua Azul. Olha só esse relato. Eu podia sentir o poder passando através de mim como agulhas elétricas. O Espírito me ensinou que não devo resistir ao poder, mas sim ceder e tornar-me mole como um pedaço de pano. Ao fazer isto, caí sob o poder e Deus começou a moldar-me e a ensinar-me o que significava estar realmente entregue a Ele. Fui nocauteado sob o poder 5 vezes antes que o Pentecoste viesse de fato. Todas as vezes que eu saí da influência desse poder, eu me sentia tão amável e limpo, como se eu tivesse sido introduzido numa máquina de lavar. Isso aqui são relatos de pessoas que frequentavam o culto na Rua Azusa. Os meus braços começaram a tremer e logo fui sacudido violentamente por um grande poder. Cerca de 30 horas depois, enquanto estava sentado na reunião de Azusa Street, senti que a minha garganta e língua começaram a se mover sem nenhum esforço de minha parte. Logo comecei a gaguejar e em seguida saiu uma linguagem distinta que eu quase não consegui refrear. Falei e ri de alegria uma boa parte da noite. E aí, gente? Esses relatos, né, publicados no jornal, isso percorria, né, saía das fronteiras de Los Angeles, percorria. E o que fazia com que as pessoas viessem a experimentar isso também. Olha só, pode falar. Pode falar. Frank, esses sinais, né, que são aí relatados na história, são sinais realmente da vinda de Jesus Cristo também. Porque hoje, porque eu estou levantando não sei se é a palavra certa, essa problemática, né? Há uma expectativa muito grande de alguns, não sei se da maior parte da igreja ou só de um grupo, não sei, de um grande avivamento antes do arrebatamento da igreja, né? Porém, nós já vamos observar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né,
Pedro já relatando que estes sinais eram o que foi profetizado pelo profeta Joel, né, que nos últimos dias, né, o Senhor derramaria do seu espírito, os seus filhos e suas filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens, nuvens de fumaça, tal, né, por ali por diante. Levantando essa problemática dessa expectativa que muitos têm de um grande avivamento antes do arrebatamento da igreja, não seria já esse derramar do Espírito antes do arrebatamento, já desde essa época, lá de 1900 até os dias de hoje? Porque nossa definição de tempo em dias é diferente daquilo que a Bíblia nos relata, né? Diferente do tempo de Deus. Então já não teríamos nós já vivido esse avivamento antes do arrebatamento da igreja? É uma hipótese, né? E claro, é uma hipótese, a gente tem que comprovar ela com bons argumentos. Agora, deixa eu ver se eu entendi. Tu reconhece que não teremos outro? Ou que parou? Não, como eu me encaixo nesse grupo da expectativa, né, Tá. de um avivamento antes da igreja. Porém, observando esse texto bíblico, né, e observando a história, como a gente está estudando aqui, né, há uma dúvida. Será que a gente já não viveu esse avivamento? É uma hipótese, né? É uma hipótese. Pode ser. E aí, os outros, o que acham? Antes de eu chegar aqui novamente em Chicago, para encerrar e nós deixar prontinho para a aula que vem. Acho que já chegamos no Brasil, aí vamos ver. Isso, aí chegamos no Brasil. Professor, posso dar uma opiniãozinha aqui? Claro. É que, na verdade, aquele complemento sobre o que o senhor falou, assim, numa construção da igreja, né? Pode ser numa garagem, pode ser... Aí eu queria, na verdade, citar um texto aqui da Bíblia, versículo, porque, na verdade, são 3 versículos que eu encontrei, onde Paulo faz a saudação, né? Uma primeira é Filemon 2, e a nossa irmã Áfia e Áquipo, nossa companheira, e a igreja que está em tua casa. Ou seja, pode-se, se for observar aqui, pode-se começar numa casa, né? Depois pode construir uma igreja, ou seja, uma igreja maior, né? Vamos dizer assim. Mas tem 3 saudações que reflete que era numa casa as reuniões, né? Naquela época de Paulo. Aí, eu não vou dar meu experiência enquanto sobre o falar em língua, mas, assim, pode-se dizer que, vamos dizer assim, na Torá, lá mostra que os judeus tinham uma exclusividade, tinham um contrato com Deus. Só que eles quebraram vários contratos, né? Contrato que era exclusivo deles, e o Senhor disse que se eles quebrassem os contratos, eles iam perder aquela exclusividade. Ou seja, quebraram, Jesus veio, quebraram de novo o segundo contrato. Eu só acredito que Atos 2 pode ser o selamento, porque daí em diante, porque lá no contrato, ou seja, vamos dizer assim, no coisa do dízimo, era dado aos levitas, era dado aos órfãos, viúvas e estrangeiros. Ou seja, para o senhor estrangeiro, eram as outras cidades pagãs. O senhor acredita que pode ser Atos 2, o selamento de se espalhar a palavra do Senhor, daí em diante, Sim, para as outras cidades pagãs, de uma forma, vamos dizer assim, de movimentos diferentes, cada um, vamos dizer, o católico, o luterano, sim. os Estados Unidos para o Brasil. Eu só não gosto do termo pagão, é um termo pejorativo criado pelo catolicismo, mas eu concordo sim. Seguindo a tua linha de raciocínio, sim, concordo. Na Torá Agora, não se encontra a palavra? Não, o quê? Pagão? É isso. Mesmo que se encontre, não concordo, é um termo pejorativo. Para mim não faz sentido eu dar uma nomenclatura para uma cultura que eu não conheço.
Eu não sou teólogo, então eu critico essas expressões teológicas, não gosto disso. Tá. É uma questão metodológica, mas olha só, eu concordo com a tua linha de pensamento, eu acho que ela encontra com aquilo que o Cleito fala, porque tem um ponto de ligadura, que é o selo, né? É o selo. Eu acho que isso tem a ver. Tu traz uma narrativa histórica que deságua numa outra narrativa que começa a ser escrita a partir de Atos 2 e aponta para um futuro dessa disseminação desse contrato. Eu acho que a palavra, tu foi feliz em escolher essa palavra, esse contrato que foi assinado, né, segundo o cristianismo, por Cristo na sua ressurreição. Tem gente que fala que é na morte. Poderia ter até morrido, mas se não tivesse ressuscitado, era só mais um. Então, eu penso que o contrato ele é validado pela ressurreição, do ponto de vista histórico da igreja. Isso. Bom, eu preciso caminhar para o fim, mas eu penso que o teu raciocínio ele tem lógica, e ele aponta para aquilo que o Cleito formulou. Os dois são complementares. Olha, eu não vou dar o salto, porque são todas as... Eu acho que é importante vocês lerem, importante como pessoas da igreja que vocês são, né, autodenominados pentecostais, ler esses relatos da página 39, página 30, da página 40. Tem um probleminha na 41 que é relatado historicamente, porque teve um momento aqui que eles, em 1906, dezembro, né, que apareceu na página 41, que o movimento era tão grande desse Espírito Santo que eles não conseguiam mais pregar. Então, aqui eu penso, tem que ter cuidado aqui e saber ler muito bem isso aqui, porque eles controlavam e contornaram, porque o objetivo maior dessas reuniões era explanar o texto sagrado a partir de uma perspectiva pentecostal. Ou seja, a manifestação do pentecostalismo tem que ser resultado da explanação da Bíblia. E ela não pode, e eles identificam aqui, ó, um dos problemas, página 41, um dos problemas que as pessoas tiveram que enfrentar durante o início do reavivamento pentecostal foi que, muito frequentemente, elas eram afetadas tão fortemente pelo poder do Espírito Santo que pregar tornava-se impossível. E eles usam uma palavra aqui, afetadas, né? Ela já denota uma coisa, peraí, calma. Mas eles contornaram. Tá? Tanto que, quando teve o encontro da escola do Texas com a escola de Los Angeles, estou falando da escola pentecostal, houveram discussões, divergências, Seymour acabou saindo, quem assumiu Los Angeles foi o pessoal do Texas, e o resto é história. Tá? Mas vamos lá, então é bom ler esses relatos, é muito importante, 42 também tem, na 43 também tem. Aí chegamos no avivamento em Chicago. Chicago, considerada a segunda cidade em importância nos Estados Unidos, foi palco de um dos mais significativos avivamentos que marcaram a história do pentecostalismo. O grandioso avivamento de Los Angeles chegara à grande metrópole do centro, Chicago. Segundo Conde, em 1907, o jornal Aliança Semanal, órgão da Aliança Missionária Cristã, assim se referiu ao despertamento em Chicago. Em janeiro, escrevemos que estávamos satisfeitos pelo fato de havermos sido visitados por Deus e por muitos irmãos abençoados. Mostramos também que o Tabernáculo do Evangelho, como uma igreja, havia escolhido uma tarde todas as semanas para orar, e eles vão descrevendo aqui no relato esse movimento. E quem estava nesses movimentos? Quem estava? Vamos para a página 44 para encerrar a aula. Olha bem, enquanto o avivamento ocorria em Chicago, fatos providenciais envolveram 2 homens suecos residentes nos Estados Unidos. Estes seriam os protagonistas do início das Assembleias de Deus no Brasil. Na cidade de South Bend, no estado da Indiana, distante cerca de 100 quilômetros de Chicago, residia um pastor batista que se chamava Gunnar Wingre. Conde afirma: atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, o jovem originário da Suécia foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo ali. Diante da demonstração do poder divino, ele creu e foi batizado no Espírito Santo.
Posteriormente, Gunnar Wingre foi a uma convenção da Igreja Batista em Chicago. Bom, essas igrejas haviam sido influenciadas pelo movimento pentecostal. Ali ele fez uma boa amizade com outro jovem sueco, vocês já imaginam quem seja, né? Daniel Berg, que também foram batizados no Espírito Santo. E ambos sentiram-se chamados para fazer missão no Brasil. E a partir desse momento, começam uma das mais fascinantes etapas da história do pentecostalismo mundial, né? Até aqui foi a nossa aula número 2. Semana que vem a aula número 3, tá? Eu só vou parar a gravação aqui, eu quero falar um negócio aqui com vocês.